Olá, produtor rural, produtor agropecuário, seja muito bem-vindo a este nosso último vídeo do nosso mini curso sobre prorrogação de dívidas rurais. Que bom que você chegou até aqui. Desculpe aqui de onde eu estou gravando, né? Estou visitando uma propriedade rural e aproveitei esse tempinho para gravar essa última aula conforme eu prometi aí que seria um bônus para você, né? E hoje nós vamos falar então sobre o relacionamento com a instituição financeira e o relacionamento com a instituição bancária, com a cooperativa de crédito, aí o lugar em que você tomou esse seu crédito rural, né? E eu queria dividir em 3 assuntos muito importantes aí que vão fazer a diferença no seu relacionamento com a instituição financeira. O primeiro é a respeito da falsa prorrogação que o banco te coloca. Em segundo lugar, é a diferença entre renegociação e prorrogação de crédito rural. E em terceiro lugar, é a respeito do desvirtuamento do crédito rural, que é quando o banco tira o seu benefício de produtor rural e te coloca como crédito comercial comum. Mas antes de adentrar nesse assunto, eu preciso aí fazer uma revisão, uma simples revisão do que é o prorrogamento, né? O prolongamento, a prorrogação de crédito rural. Esse benefício que somente os produtores rurais aí têm, esse benefício de alongar a sua dívida. Simplesmente, gente, é um benefício que todo produtor rural que contrai um financiamento rural tem quando ele sofre algum problema temporário. E esse problema temporário vai afetar a capacidade dele pagar aquele crédito que ele tomou aí junto à cooperativa, junto ao banco, ao financiamento de alguma máquina agrícola, insumos, etc. Ou seja, recapitulando, né? Você teve uma dificuldade e essa dificuldade é temporária, você passou ali por uma crise, por um prejuízo, e este prejuízo retirou a sua capacidade, você não teve rentabilidade para pagar, você não teve receita para pagar esse crédito de volta, né? E quais que são esses problemas, esses prejuízos? São os mais diversos possíveis, né? Se você teve uma frustração de safra, por exemplo, ou com uma seca, que acontece muito lá no Nordeste do nosso país, ou então alagamentos, igual a gente viu no Sul e está vendo na região Sul, né, a estiagem e vários possíveis, né, doença de solo e assim por diante. Ou então problemas também na comercialização de produtos, né? Você teve dificuldades ali, por exemplo, os insumos estavam muito altos e quando você foi fazer essa venda não compensou para você, você não teve uma rentabilidade adequada para pagar esse seu crédito e assim por diante. E é muito importante que isso seja comprovado, ou seja, vai ter uma união aí entre a parte jurídica do advogado juntamente com um profissional, geralmente da agronomia, ou um engenheiro agrônomo, ou um veterinário, que vai provar que você teve essas perdas aí através de um laudo técnico. Então já vou deixando aqui para você essa questão importante de você estar amparado por um profissional, né, por um advogado especialista em crédito rural para poder te auxiliar. Bom, e agora fechando todo esse parênteses aqui, eu quero explicar realmente o bônus aqui que eu queria falar para vocês, que é o relacionamento com a instituição bancária. É lógico que também é papel do advogado fazer toda essa negociação, todo esse meio de campo para se atingir o seu direito à prorrogação do crédito rural. Mas tem alguns pontos aí que eu preciso te alertar e que muito provavelmente vai acontecer com você, produtor agropecuário, né? O primeiro deles, igual eu tinha falado, a falsa prorrogação de crédito rural. Você vai ao banco e o banco simplesmente te oferece uma prorrogação deles, né? Um papel deles, e te dá esse papel para você assinar, né? Na linguagem deles lá é um papel simples de 1 ou 2 folhas, só que se você vê nesse papel que é uma falsa prorrogação. Por que é uma falsa prorrogação? Porque vai ser nos termos do banco
E o que a lei fala? O que a norma fala, o Manual de Crédito Rural fala? Que tem que ser essa prorrogação nos mesmos encargos originais. Ou seja, não vai ter novos juros, né? Vão se manter aqueles mesmos encargos. A única coisa que vai mudar é o vencimento, é o prazo do seu pagamento, né? O seu crédito vencia, por exemplo, no final deste mês, né? Aí ele vai vencer então depois de tantos anos, aí, de acordo com a crise que você sofreu. Então tome muito cuidado com essa falsa prorrogação das instituições financeiras. Ou então ele coloca ali outras cláusulas, né? Por exemplo, falando que pode protestar o seu nome, que pode colocar o seu nome, né, ou da sua propriedade aí em órgãos de restrição, e aí vai te prejudicar a conseguir novos créditos e assim por diante. Então tome muito cuidado com a falsa prorrogação de crédito rural que o banco muito provavelmente vai te oferecer. Em segundo ponto, que vai nessa mesma linha, é a diferença entre a renegociação e a prorrogação. E por que eu falo isso? Já nesse mesmo raciocínio. Porque o banco muitas vezes ele te oferece uma renegociação e não uma prorrogação. A renegociação é um novo contrato ou um aditivo que vai transformar os seus encargos. E muitas vezes ele retira dos benefícios do crédito rural e transforma em crédito comercial comum. Você vai entender o que eu estou te falando. Comerciantes, né, o pessoal da indústria, de comércio, até pessoas físicas que pegam crédito com instituição financeira, eles não têm os benefícios iguais os produtores rurais têm. Lembra que eu falei lá nas outras aulas que o produtor rural é especial para o Brasil? Então, de repente, você tem uma cédula de crédito rural, aí, ou que seja, uma cédula de crédito bancário, né? Que os juros, por exemplo, são 6% ao ano, que é um juro muito bom aí referente ao crédito rural. O banco vai pegar isso, transformar numa renegociação e esse 6% ao ano vai virar 18%, 22%, 30% ao ano. Né? Então vai acabar com você, vai virar uma bola de neve aí que a sua dívida vai ficar disparada. Você tem direito não à renegociação, mas à prorrogação, né? Contanto que sejam respeitados aqueles requisitos que eu falei, né? Aquela sua crise, aquele seu prejuízo, aquele fator que te impediu de pagar o crédito naquela data. Tá bom? Se tudo isso que eu estou falando para você gerar dúvidas em você, fique tranquilo, você pode entrar em contato conosco que nós vamos te explicar tudo da melhor maneira possível, tá bom? Parece aqui muitas informações, mas nós vamos te explicar, tá bom? E o terceiro ponto, que vai nessa mesma linha, que é o resultado disso, é o desvirtuamento do crédito rural. Igual eu falei, né? Você, produtor agropecuário, você possui esse direito a ter juros mais baixos, a ter juros moratórios de atraso mais baixo, esse benefício da prorrogação do vencimento. E quando o banco pega o seu crédito e faz uma renegociação e transforma esse seu contrato num crédito comercial comum, ou então faz a falsa prorrogação de crédito rural, que seja, ele te desvirtua, ele acaba com você, ele tira todos os benefícios que você possui como produtor rural e te transforma no crédito comercial comum. E aí sua vida vai ficar muito complicada, vai ter um endividamento rural em termos de alta escala, de bola de neve, com grandes riscos, inclusive de perder até a sua própria ou produção ou a sua propriedade rural. Tá? Então tome muito cuidado com todas essas artimanhas e eu deixo aqui novamente esse aviso para você estar amparado por um bom advogado especialista em crédito rural. Tá bom? Aproveita para se inscrever aqui no canal, deixe as suas dúvidas ou entre em contato conosco através de e-mail, telefone, WhatsApp. Todas as nossas informações nós vamos deixar aqui embaixo no vídeo, tá bom? E não deixe de deixar as suas dúvidas para que eu possa te auxiliar. Muito obrigado e até uma próxima.